Fala pessoal, nessa semana acontecem os jogos de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza vão decidir uma das vagas para a grande decisão para representar o futebol brasileiro na final da competição continental. Mas você sabe qual é a origem da Copa Sul-Americana? A resposta mais comum é: a Copa Sul-Americana é a herdeira direta da Copa Conmebol. Conceitualmente até pode ser, mas não é bem assim tão simples para explicar. É disso que nós vamos falar nesse vídeo, mas antes da gente continuar, queria pedir que você deixasse logo o like por aqui e se você não está inscrito, que você se inscreva, tá bom? Seguinte, vamos remontar a muito tempo atrás, a 1948, quando aconteceu a primeira competição sul-americana de clubes, o Campeonato Sul-Americano realizado no Chile. Foi a primeira vez que se juntaram os melhores times do continente, os campeões nacionais, no caso do Brasil, que não existia uma Liga Nacional, nem mesmo a Taça Brasil, que só seria realizada pela primeira vez em 1959. O Vasco da Gama, conhecido como Expresso da Vitória, de Barbosa, de Ademir, base da seleção brasileira da Copa de 50, foi o representante nacional e tinha na competição o grande rival, o famoso River Plate de Di Stéfano e Pederneira à La Máquina. O Vasco é campeão e ali surge um embrião para criar competições de clubes dentro do continente. Aliás, o Sul-Americano de Clubes é visto como e já foi citado como uma das inspirações para a criação da Copa dos Campeões da Europa, que hoje é a Champions League, que foi criada inclusive antes do que a Libertadores, ainda da metade da década de 1950. A Libertadores é criada nos anos 60, em 1960 a primeira edição, ela vai se fortalecendo, ganhando tradição. E enquanto isso, por exemplo, na Europa, ao lado da Copa dos Campeões, já existiam no final dos anos 60, começo dos anos 70, competições paralelas, além da competição principal. Existia a Recopa, que é conhecida, por exemplo, em Portugal como Taça dos Vencedores de Taça. Por quê? Porque ela era composta pelos times que ganharam as Copas Nacionais, a Copa da Inglaterra, a Copa da França, a Copa da Espanha, né, a Copa do Rei, enfim, a Copa Itália. Esses times se juntavam, jogavam a Recopa, e tinha a Copa da UEFA, que era os melhores times do campeonato nacional abaixo do campeão. Exemplo, o campeão italiano, o segundo, o terceiro e o quarto disputavam a Copa da UEFA. E enquanto isso, a América do Sul não tinha nenhuma outra competição, até que em 1988 é criada a Supercopa dos Campeões da Libertadores, edição inaugural vencida pelo Racing da Argentina, cujo critério de classificação era bem simples. Era ter ganho a Copa Libertadores em algum momento da história. Essa competição, inclusive, dá origem à atual Recopa. O campeão da Supercopa enfrentava o campeão da Libertadores pelo título da Recopa Sul-Americana, o equivalente no continente ao que acontece na Europa até hoje também, a Supercopa Europeia. E aí, talvez impulsionado pelos direitos de TV começando a pagar uma grana boa, movimentações nesse sentido de marketing esportivo, a Conmebol resolve criar a Copa Conmebol, seguindo o modelo da Copa da UEFA, certo? Os melhores times do país, menos o campeão nacional. Por exemplo, no Brasil, como foi que a CBF dividia? O campeão ia para a Libertadores. Naquela época, só o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil iam à Libertadores. O segundo, o terceiro e o quarto do Campeonato Brasileiro disputavam a Copa Conmebol. Como ela queria promover também a Copa do Brasil, que ainda era uma certa novidade, foi criada em 1989, o vice-campeão da Copa do Brasil também tinha vaga assegurada na Copa Conmebol. Foi assim, por exemplo, que o Ceará se tornou o primeiro cearense a disputar uma competição oficial no continente, disputando a Copa Conmebol de 95 como vice-campeão da Copa do Brasil de 94. Então temos aí o cenário ali na metade dos anos 90, com Copa Libertadores, Supercopa e Copa Conmebol. E aí entram algumas das bizarrices bem peculiares do futebol sul-americano. Primeiro que a Copa Libertadores ela era disputada basicamente em um semestre, ela não durava o ano todo, o que fazia com que equipes disputassem as duas competições. Por exemplo, a Supercopa desde a sua inauguração em 88, ela ganhou novos participantes, os times que iam ganhando a Libertadores nesse período. O Atlético Nacional, o São Paulo, o Vélez. E os times disputavam a Libertadores e a Supercopa, e chega, por exemplo, em 94, a maior bizarrice de todas. O São Paulo disputou as 3 competições, o que fez o São Paulo optar por disputar a Copa Conmebol, que era vista como a terceira, com um time de garotos, que aí ficou conhecido como o Expressinho Tricolor, né? Um time que é muito lembrado até hoje, que o São Paulo ganha aquela Copa Conmebol, ao contrário dos prognósticos, não era nem o Tele Santana que comandava a equipe, era então auxiliar o Muricy Ramalho,
E daquele time, por exemplo, 4 caras foram campeões do mundo pela seleção brasileira 8 anos depois, perdão, na Copa do Mundo da Ásia. Rogério Ceni, Edmilson, Juninho Paulista e Denilson faziam parte da equipe do São Paulo, do Expressinho Tricolor, que ainda levou outros jogadores da seleção brasileira, como o volante Fabiano, o atacante Caio Ribeiro, enfim, um time que ficou muito marcado. E aí você tinha esse contexto meio maluco de 3 competições, mas sem ter a coisa dividida de cada um disputa um, até porque a Libertadores era disputada no primeiro semestre, a Conmebol e a Supercopa no segundo. A Copa Conmebol, ela tem uma história interessante, ela começa tentando ganhar mídia. Tem, por exemplo, em 95, uma das finais mais espetaculares da história do futebol sul-americano. O Atlético Mineiro ganha do Rosário Central por 4-0 o primeiro jogo, perde o segundo por 4-0 e perde nos pênaltis. Ela teve lá a sua história. Só que aconteceram alguns movimentos que fizeram ela perder espaço dentro desse calendário maluco. O primeiro movimento que chama-se a atenção é que em 97 a Conmebol convida o Vasco da Gama, lembra? Campeão lá do Sul-Americano de 48, para disputar a Supercopa como campeão de Libertadores. Claro que você, conhecendo um pouquinho, você sabe que o Vasco só veio ganhar a própria Libertadores em 98, mas a Conmebol igualou a Supercopa ao Sul-Americano de Clubes, a Libertadores, convidando o Vasco da Gama. E ali já era um movimento de que eles queriam elitizar mesmo a competição, transformar ela na competição dos grandes clubes do continente, independente do critério de classificação. E aí surge a Copa Mercosul em 98. Qual era a ideia da Copa Mercosul? Juntar os principais clubes de Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, independente se tinham ganho a Copa Libertadores da América. E ainda escanteando alguns clubes que jogavam a Supercopa, por exemplo, mas que não tinham tanto apelo fora dos seus países. Então o que aconteceu? O Corinthians, que não tinha ganho a Libertadores, foi convidado para a Copa Mercosul. O Palmeiras, que não tinha ganho a Libertadores, é convidado para a Copa Mercosul. E outros clubes como Vélez e Estudiantes, que eram campeões de Libertadores, escanteados numa competição 100% elitizada entre clubes os maiores do continente, mas sem um critério de classificação técnico. Era basicamente econômico-financeiro. São Lourenço, da Argentina, nunca tinha ganho. Universidade do Chile, Universidade Católica, que até hoje não ganhará Libertadores, enfim. Esse foi o critério para a criação da Copa Mercosul. E com isso aconteceu o esvaziamento natural da Copa Conmebol, que em 98 tem uma edição vencida pelo Santos, mas já com boa parte dos clubes declinando as suas classificações. Por exemplo, o Sampaio Corrêa, como campeão da Copa Norte, disputa a Copa Conmebol em 98, perde na semifinal para o Santos, e em 99 vem a edição que chama mais atenção nesse sentido. O CSA acaba disputando como vindo de representante da Copa do Nordeste, enfrentou o Vila Nova, mas faz uma grande campanha perdendo a final para o Tajeres de Córdoba na última edição da Copa Conmebol. Com isso, fica-se ali um limbo. A Copa Mercosul continua, ela continua, por sinal tem finais históricas, Palmeiras e Flamengo em 99 é um jogo muito lembrado. Quem não lembra de Vasco e Palmeiras em 2000, o jogo do 3-0 para 4-3 para o Clube Vascaíno, mas é sempre com essa ideia de que não existia uma classificação técnica, era basicamente um convite. A última edição da Copa Mercosul vem a acontecer em 2001, aliás, a final até aconteceu em 2002, por conta de todo um problema socioeconômico na Argentina entre Flamengo e São Lourenço é campeão. Chega em 2002, a Conmebol cria a Copa Sul-Americana. Por problema de calendário, os clubes brasileiros nem disputam a Copa Sul-Americana em 2002. Ela só vem disputar em 2003. E ainda seguia aquela coisa de que quem disputava a Libertadores poderia, no primeiro momento, disputar a Sul-Americana, até porque eram em momentos diferentes do calendário, a Libertadores no primeiro semestre, a Copa Sul-Americana no segundo. O modelo atual só veio a ser adotado mais recentemente, puxando pelo modelo europeu entre Champions League e Liga Europa. A Liga Europa, que é a antiga Copa da UEFA, essa sem bifurcações, é de fato a sucessora direta, em que um time até pode disputar a outra, mas saindo da Libertadores para disputar a Copa Sul-Americana, mas uma edição que ela vem, e por sinal, já bem mais longeva do que suas antecessoras. Então, dizer que a Copa Sul-Americana é basicamente a sucessora da Conmebol é simplificar, da Copa Conmebol. Ela é basicamente uma sucessora da junção entre a Supercopa, a Copa Mercosul e até mesmo a Copa e a própria Copa Conmebol, que tenha talvez o maior espírito no sentido de critério de classificação como a Copa Sul-Americana atual tem hoje.
Depois a gente conversa sobre outras competições que a Conmebol teve, que ficaram meio efêmeras, meio escondidas por aí, mas o papo era basicamente para explicar um pouquinho a origem da Copa Sul-Americana, que já é, como eu falei, bem mais longeva do que suas antecessoras e que começa a entrar na sua reta final nessa semana, tendo as duas partidas de ida da semifinal. Num lado, Corinthians e Fortaleza, do outro, LDU e Defensa e Justiça. Queria muito agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal, pedir que você deixe o like por aqui. Se você chegou até o final e quer colaborar com o canal, basta dar uma olhada na descrição que você descobre como fazer. Forte abraço e fica por aqui que eu estou falando sobre futebol o tempo todo.